Federal, uma prova do nível bastante, um nível hard, né? Um nível difícil. Provinha que eu considero importantíssima aí no nível da prova de auditor. Tem um textozinho da FGV que eu considero o seguinte: às vezes nas minhas provas lá, das minhas aulas, eu falo para você direto na questão, mas nesse caso aqui não. Vamos ler o texto para resolver a questão aqui, ó, certo? Então vamos lá. Tá falando de que mesmo? Origem dos tributos aqui, ó. Tá falando aqui de origem dos tributos, ó. Origem dos tributos. Olha só, atualmente a atividade tributária tem assumido o papel de prover os recursos destinados ao governo para a realização dos fins almejados e revertidos para o bem-estar da coletividade. Porém, nem sempre foi assim. Opa! Atualmente, a gente arrecada tributos e repassa isso para a sociedade em forma de questão social, por exemplo, Bolsa Família, né? Pessoal aí que... E aquela questão, às vezes o cara que ganha o Bolsa Família, nem sempre ele paga imposto. Então, essa atualmente é assim como é que funciona a atividade tributária. É o que ele está falando, atualmente, como é que é. Você não precisa pagar imposto para receber isso em bem-estar de coletividade. Aqui depois ele já vai para antiguidade. Olha só aqui, ó. Como é que era na antiguidade? A tributação se destinava basicamente a custear a guerra. Opa! Aqui nesse parágrafo já fala o seguinte: a tributação é para custear a guerra e prover o sustento de uma classe governante, a elite. Ó, você pagava imposto para custear uma elite e guerra. Em comunidades primitivas, quando a terra passou a ser um bem de muito valor, opa, a terra aqui, ó, a terra sendo explorada como um bem de muito valor, né? Constante disputa entre tribos vencedoras exigiam vantagens tributárias, né? Aqui tem a guerra de novo, falando de guerra. Olha só, começou falando de tributos na atualidade, foi na antiguidade, agora em comunidades primitivas, foi lá na época dos dinossauros, né? Não está falando aqui, mas está falando aqui na antiguidade. Foram agora para a Pérsia. O governo de Ciro, no século VI, foi implantado um eficiente sistema de correio que permitia... Opa, está falando aqui que nesse governo aqui já começou a implantar um sistema público de arrecadação e controle através dos correios, ó. Tem origem na Pérsia, a mais antiga taxa de prestação de serviço público. Opa, começou a prestação de serviço público lá na Pérsia, referente à expedição de carta de correspondência. Nos antigos impérios, ou foi mais longe agora, ó, a população pagava a décima, que correspondia a 10% da produção devida do Estado para as obras públicas. Pagava-se 10% em relação a obras. Na Grécia Antiga, de novo, tributos serviam para custear as despesas da guerra de novo, e para isso o Estado cobrava imposto sobre os estrangeiros. Até quem era de fora pagava imposto, não era só os residentes, não. Assim como a conquista de novas áreas servia para aumentar o controle da arrecadação tributária, está falando de tributo de novo, naquela região. No Império Romano, a arrecadação de impostos também teve grande importância, pois sua riqueza e expansão foram conquistadas sobre bases tributárias. Olha só que texto gigante, pessoal. Tem que ler, tem. A expansão do Império Romano resultou na anexação das territórios fora da Itália, sendo que as cidades provinciais pagavam os tributos diretos e permanentes sobre as pessoas e sobre a produção da terra. Está falando de terra aqui, ó. Bem como a sua exploração das minas, o atual sistema de múltiplos impostos foi herdado dos romanos. Olha a informação importante aqui, ó. Herdado dos romanos. Na Roma foi herdado isso aqui, ó. Certo? Agora vamos para as questões. Tratando-se de um texto histórico, é um texto histórico porque foi falando atualmente, foi na Grécia Antiga, foi na época primitiva, né? Cada parágrafo mostra uma sucessão cronológica? Tem uma sucessão cronológica? Tem. E uma contínua retomada de informações anteriormente fornecidas? Não. Porque é o seguinte, ele fala atualmente, depois vai nos tempos antigos, primitivos, então não tem
uma retomada das informações anteriormente fornecidas. Ele tem assim, ele tem uma sucessão cronológica, só que ele não é uma sucessão na lógica e uma contínua retomada. Isso aqui está errado. O critério de paragrafação do texto é fundamentado na diferença cronológica? Diferença cronológica? Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? A paragrafação do texto tem uma diferença cronológica aqui, ó. É por causa do tempo? Não. Ele está falando que cada parágrafo que tem um que escreve mais ou de acordo com o tempo? Não. O parágrafo final do texto mostra um ponto de chegada do sistema de impostos? Lá na Roma Antiga, ela está falando que herdou pela multiplicidade e pela ligação mais próxima ao sistema atual de cobrança? Sim. Aqui, ó. Tá falando aqui, ó, na Roma Antiga. Os tributos passaram a ser obrigatórios exigidos pelos reis para financiar seus exércitos, com isso conquistar a terra. Os tributos são os mais antigos quanto à propriedade, quanto a, né? Começou aqui, ó, envolvendo informações e opiniões adequadas. O texto mostra a opinião do autor do texto sobre alguns temas ligados aos tributos. O primeiro parágrafo mostra a etapa mais antiga? Não. Aqui, ó, não é antiga não. Se está falando atualmente, como é que isso aqui é o mais antigo? Entendeu? Tá errado. O tributo selecionado para o texto abrange todos os tópicos abordados em diversos parágrafos, encaminhados para justificar o sistema atual. O que ele está dizendo é o seguinte: aqui está falando de quê? De tributo. Fala de tributo todos os parágrafos? Sim, mas cada parágrafo abrange os tópicos abordados em diversos parágrafos, encaminhados para justificar o sistema atual de cobrança de imposto. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte: está falando de imposto como justificativo em cada parágrafo, esses impostos aqui? Não, não está não. Então a letra C é a alternativa correta. Letra C.